Fala galera, beleza? Estou aqui em casa hoje, vou fazer essa gravação aqui no celular mesmo. Não importa o local, não importa realmente pra gente é o conteúdo que vai ser apresentado aqui pelo ex-guitarrista do Cássio Barneia, o Deleon Fernandes, né? O cara toca bastante, eu acompanhei um pouco da trajetória dele, né? Não vou mentir dizendo que acompanhei tudo, mas assim, achei muito interessante a pegada que ele tinha e tal. Então vamos realmente perguntar umas coisas aqui muito interessantes a ele. Seja bem-vindo aqui no canal Deleon Fernandes, beleza? Se apresenta aí pra galera. Para mim, fazer parte do Cássio Barneia, primeiro de tudo, é uma realização, né? Então não tem como dizer Cássio Barneia e não falar de sonho. E outra coisa é, tipo, poxa, essa energia que a gente sente. Fala galera, me chamo Deleon Fernandes, sou músico, guitarrista, professor de música também. Atualmente sou professor de música aqui do Ministério Nova Jerusalém, também músico aqui da banda, né? Para quem quiser conhecer mais do Ministério, só me seguir nas redes sociais. E eu queria agradecer especialmente ao Hudson Urquiza, esse canal fantástico aí, agradecer a oportunidade, Hudson, de hoje você estar falando um pouquinho aí da minha história, do que eu passei já, né? Principalmente com o Cássio Barneia, né? E eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Bom, galera, eu sou músico desde os 18 anos profissionalmente, mas toco na igreja desde os 11 anos. Comecei em canto coral, cantando ali com back vocal da igreja, aprendendo um pouquinho de coral. Depois fui para bateria, violão, guitarra, né? Meu sonho sempre foi ser guitarrista, né? Então eu desde criança eu via todos os guitarristas, né, icônicos, né? Juninho Afran, na época Gustavo Guerra também, Edu Ardanui. E eu lembro que quando eu comecei a fazer parte da igreja, né? Eu era da Renascer em Cristo, da Vila Cisper. E eu lembro que logo nos primeiros meses, assim, a galera sabia do Projeto Amar, né? O grupo de jovens, antigo Projeto Amar. A galera sabia que eu gostava de rock, aí eu ganhei um CDzinho, Cássio Barneia, Profecia, vermelhinho ali com os integrantes em desenho. O cara falou, Deleon, cara, ouve isso aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu, pô, meu, beleza, né? Deixa eu ver esse Cássio Barneia, né? Nome estranho. E aí cheguei em casa, ouvi o CD, virei super fã, né? Ouvi muito esse CD, né? Que era o Profecia. Eu ouvi da primeira, segunda, terceira, quarta, não tinha nenhuma música que eu não gostasse, então é até difícil falar qual que eu gostava mais, né? E aí fui caminhando, né? Toquei nos cultos de jovens, aprendi a tocar instrumentos na igreja, graças a Deus hoje eu sou professor de música da igreja, na igreja, né? Hoje no Ministério Nova Jerusalém. E aí foi assim o meu começo, né? Eu aprendi a tocar autodidata, depois eu fiz algumas aulas, né? Fiz um tempo de aula com o Celso Machado, que foi guitarrista ali do Oficina G3 depois da guerra, né? Depois eu fiz aula com alguns amigos de bairro, assim, mais para pegar algumas dicas, né? Mas eu lembro que foi poucas coisas, né? Que na verdade eu peguei de aula, assim. O Celso Machado me ensinou muito a afinar os bends, né? E me ajudou também a trocar a calibragem de corda, né? Eu usava 0,9, ele falou, cara, vai para 0,10 para você aprender a fazer bend, para você aprender a lidar com a tensão. E até hoje eu gosto muito de usar 0,10, né? Mas nada contra tensões de corda 0,9. Para quem não sabe o que é isso, né? É calibre da corda do guitarrista. E o Celso me ensinou muito. E depois com outro professor que me ensinou Caged, né? Para quem não sabe o que é Caged, aí hoje eu posso ensinar você, dá um toque aí, me procura nas redes sociais. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, é o seguinte: como surgiu aí essa grande oportunidade de você fazer parte, junto com o Paulinho Macuco ali, com a galera da banda Cássio Barneia? Surgiu de um teste que a banda fez, né, ali no Cambuci, ali perto ali na Vila Mariana, e foi um teste aberto para vários guitarristas, e eu não estava sabendo desse teste na época. Quem me falou que o Cássio Barneia estava precisando de guitarrista foi um brother meu, que era filho de pastores na época, e aí ele falou para mim, cara, vai lá, você consegue, você vai passar, né? E eu, cara, totalmente cético, né? Falei, tava na época gravando com uma banda de metalcore, Save the Lost, gravamos um solo de uma música chamada Novo Dia. Peguei essa música, mandei no e-mail da banda. E aí logo depois o
Paulinho me chamou para um teste e eu passei nesse teste. Cheguei lá, é engraçado que para esse teste eu levei uma pedaleira, uma Zoom GFX8, e essa pedaleira tava faltando 2 pads, estava quebrado, mas foi de última hora, eu tocava, gostava de tocar nessa pedaleira, falei, vou levar essa pedaleira aqui. Chegou lá, eu só tinha o canal do limpo com chorus e um reverbzinho e o canal da distorção que eu usava para solo. Isso acho que era uma distorção meio ali, não tinha impulso e response nessa época, né? Então era meio, isso aí eu tô falando 2011, 2012. E aí era meio valvulado que essa distorção simulava, então eu consegui pegar umas dinâmicas ali de menos distorção, mais distorção na hora do solo. E eles curtiram a minha pegada porque eu sempre fui aquele cara que eu gosto muito de técnica de fritar, e quando os caras falam sola mesmo, eu vou pra fritação e fritei e deu tudo certo. Então foi assim que eu entrei pra banda, e aí nessa semana que eu fiz o teste, eu tinha uns 19 anos na época, 18, 19, e aí na outra semana eu já fiz a minha primeira viagem com a banda, que foi pra Igreja Batista Getsemane, ali em BH, né, não vou lembrar o nome do pastor, é bem conhecido, e foi o primeiro evento grande, foi no encontro Loucos por Jesus, né, que era um encontro de jovens ali da Igreja Batista da Getsemane. Fernandes, eu quero perguntar a você se você gravou aí algum clipe, algum CD aí com os caras do Carlos Barnet. Eu me lembro que essa época aí estava um pouco em baixa aí o rock gospel aí, né? Nessa época estava um pouco em transição aí também, né? Do CD para o pendrive. Então assim, queria saber se você gravou aí alguma coisa com os caras. E aí, assim eu entrei no Carlos Barnet. Segundo, qual o trabalho que você gravou com o Carlos Barnet? Bom, trabalho, a gente tentou gravar vários, né? Mas eu peguei um tempo ali, fui de 2012 a 2017 da banda, e foi um tempo que estava meio crítico para a banda, né? Então chegamos a gravar um live studio, e aí foi num estúdio ali na Teodoro Sampaio, até de um baixista chamado Paulo Soveral. Tocava numa banda chamada W, na época, né? Usava uns baixos da Polairate, bem legal. E a gente gravou, ficamos um dia ensaiando, um dia de pré-produção e o terceiro dia para gravar. E a gente gravou todo o live studio, foi muito legal, eu tenho as cenas na minha cabeça até hoje. Mas aí, por causa de um erro do produtor, que esqueceu de microfonar a caixa da bateria, no final do dia, a gente perdeu todo o trabalho, graças ao ajudante do produtor, que infelizmente não colocou um microfone para captar a caixa da bateria, e no final do dia não tinha como mascarar essa caixa aí. E aí acabamos perdendo um live studio que era super promissor. Então, nesse meio tempo, não gravei, eu fui mais músico de palco mesmo, de viajar, de ensaiar com a banda. Então eu acabei fazendo ali em Volta Redonda, na festa da Rádio 88, que era uma rádio gospel ali em Volta Redonda, numa ilha, foi bem legal, com várias bandas, né, conhecidas, Renascer Praise, Thales Roberto. Depois eu toquei nas marchas de Boa Viagem, em Recife, na praia, Salvador também, Salvador 2 vezes. Depois Rio, BH e por aí vai. Fomos viajando, né? Alguns eventos aqui em São Paulo também, mas fui mais músico de palco, né? Então é até engraçado se você jogar aí no Google aí Carlos Barnet, eu não estou no Wikipedia, ainda bem, né? Mas para quem quiser ver mais o trabalho, né? Eu tenho aí espero que o Hudson coloque alguns vídeos, algumas fotos deu com a banda Carlos Barnet, né? E desejo tudo de bom, mas não gravei nenhum álbum oficial da banda, até por questões que não deu. A gente estava muito ali correndo atrás de show na época, né? E foi muito legal. Galera, tem um palco aqui do lado da minha casa que estamos montando aí para fazer um festival de forrozada aí hoje à noite, né? Então se você ver aí algum barulho externo, já fique esperto que é a galera passando o som aqui. Fernandes, é o seguinte, eu queria saber de você, a gente sabe que existe uma rivalidade entre as bandas e tal, rola aí alguma coisa, mas eu queria saber de você que estava de dentro ali, se realmente acontece esse tipo de coisa aí entre as bandas gospel, né? Olha, rivalidade
Calma aí, violão, quase violão. Rivalidade entre as bandas sempre existe, né? Mas eu acredito que, assim como qualquer profissão, né? Você trabalha num banco, você trabalha num lugar que tem bastante pessoas, onde tem ser humano, vai ter rivalidade, vai ter concorrência, vai ter um querendo ser melhor que o outro, mesmo sem motivos, né? Mas o legal do Cats Barneia é que era uma banda onde quando a gente estava junto, a gente não queria saber disso, né? A gente não queria saber do que outra banda ia fazer, ou como era o show de outra banda, ou como outro guitarrista tocava, ou como era o outro batera da outra banda. Então a gente nunca olhou pela visão de rivalidade, né? Porque o que a gente gostava, né? Eu falo assim, eu andei mais ali com o Paulinho Macuco mesmo. E o Paulinho, ele é um cara que ele é um músico, né? Ele é artista, né? Então ele tinha essa pegada artística que quando a gente estava junto a gente queria falar de música, a gente queria falar de arte, a gente queria falar de guitarra, de solo, de banda, né? Então, das bandas lá de fora da gringa, né? Tipo, a gente falava do Scorpions, do Louis John Holt, né? do Van Halen, falava de Captador, né? Então, assim, quando tinha essa coisa de encanar, assim, de rivalidade, eu sei que em outras bandas tinha mais, mas no Cats nunca foi um problema isso, né? Pelo menos não pra mim, né? Pelo menos não na minha formação também, né? Quando eu estava lá, eu acreditava que era um ambiente muito artístico, muito musical. Por vezes teve um ou outro que entrava e rivalizava, ou queria rivalizar, um outro que a gente estava ali no momento, a pessoa estava presente. E eu sou um cara que, assim, eu acredito nessa parada de energia, que eu acho que é espiritual, né? Então eu sempre quis, mesmo tocando rock, mesmo tocando ali uma parada, né, 100% rock and roll, música, nós somos cristãos, né? Então eu sempre pedi a Deus que Ele iluminasse meu sentimento para que eu fosse mais parecido com Jesus, que abriu mão de toda a sua glória para servir e não ser servido, né? Então eu sempre pedi para Deus que Deus tirasse soberba do meu coração, essas coisas. Então acho que até por esse motivo, se havia ou não rivalidade ali no momento que eu estava na banda, isso não foi relevante para mim. E se há ou não rivalidade entre as bandas, como eu disse, eu acho que é uma coisa que sempre vai existir, mas o que importa é que o reino de Deus nasça dentro de nós, né? Se não dá para nascer entre nós, né? Que nasça dentro de nós, né? E a gente leva, e não existe rivalidade, existe você ser servo, né? Quem quer ser servido, que sirva. Quem quer ser o maior, que sirva aos outros, né? Fernandes, o Paulinho Macuco aparenta ser um cara muito gente boa, muito legal e tal. Mas você que trabalhou esse tempo com ele, pode dizer muito melhor do que a gente aí. Ele realmente é essa pessoa que ele se mostra na frente das câmeras. Paulinho é um cara legal, né? Ele como pessoa é um cara 10, gosto muito dele, né? A relação que eu tenho hoje com ele é de respeito, né? E desejo muito sucesso, né? E até pela questão da moradia, a gente morar longe, tudo não dá para estar sempre na casa dele, mas a última vez que eu vi ele nem foi por causa da banda, foi porque eu tava passando ali e bati lá e fui falar com ele. Ele é um cara bem 10, né? Como artista, ele é mais criterioso, né? Ele é meio, como eu posso dizer, ele é meio chatão. Né? Tipo, ele quer as coisas do jeito dele, por mais que às vezes ele não saiba como que é o jeito dele. Mas acho que todo artista tem uma peculiaridade, né? E é sempre em prol do melhor, né? Ele é o líder, né, do Cats Barneia, então eu acho que, muito pelo contrário do Paulinho, ele é um cara que me ajudou muito, né? Como músico, como artista, como pessoa também, né? Porque eu tinha a liberdade de poder me abrir com ele de vários assuntos da minha vida, né? E ele era um cara que sempre, por vezes eu sempre achei ele mais novo do que eu, né? Mesmo a idade sendo estarrecedora, né, diferente entre nós, eu sempre achei ele um cara muito jovem, muito assim, punk, né? Era um cara que eu sempre olhei e falei, caramba, mano, isso é ser cristão, cara, então que loucura, né? Tipo, o jeito dele ser ali, roqueiro mesmo, e ao mesmo tempo ser um homem de Deus, né? Paulinho Macuco sempre foi um homem de Deus, sempre vi isso nele, um cara livre de amarras religiosas, livre dessas rótulos, né?
Ele é um cara que ele realmente ele serve, ama Jesus Cristo e isso aí é legal nele. E como artista ele me ensinou muito assim, né? Ele é um cara por vezes perfeccionista no estúdio. Se você não conseguir lidar com essa característica dele, você vai se dar mal ou vai achar que é um problema com você e na verdade ele é o típico artista que tem uma ideia na cabeça e não importa como ele vai tirar isso da cabeça, você tem que fazer aquilo ali acontecer, né? Então profissionalmente isso me ajudou muito, né? Ele me ajudou muito a mexer hoje, se eu tenho velocidade em mudar efeitos no pedal, se eu consigo ter sacadas de timbres, né? E ter diferenciação ali em milésimos de segundo, mudar de uma vibe para outra, isso daí eu devo muito ao Paulinho Macuco, né? E fazer tudo muito com bastante excelência e ao mesmo tempo de forma natural, né? Então ele é um cara que acima de tudo ele é um cara muito musical, né? Então saudades aí Paulinho Macuco. Sempre há, Fernandes, um show que marca muito a gente, né? Que marca mais do que os outros. Eu sei que cada show é especial e tudo, mas para você, existe algum show que marcou mais do que os outros? Fala um pouco aí sobre isso pra gente. Teve sim, teve um show, vários shows, né, na verdade, né? Teve o show, cara, uma vez a gente foi tocar no Renascer Hall e parece que a galera do O2 ali não tava sabendo que a gente ia tocar, a gente foi tocar e quando o show acabou pra gente receber, porque digna obra do seu salário e não ate a boca do boi enquanto ele debulha, né? Correr atrás lá de uma ajuda de custo pra gente lá, eu lembro que eu voltei pra casa com 200 conto em notas de 2. Eu acho que isso é uma história engraçada, na época foi engraçada, né? Não sei, mas foi engraçado, na época, na hora não foi. Mas foi uma coisa que a gente passou aí. Fora isso, poxa, Salvador, as praias, hotel, se eu comecei a andar de avião, se eu comecei a ir em hotéis legais, conhecer hotéis legais, foi tudo graças ao Cats Barnett. Então, tem muita história maluca, mas agora sim, meu, tantas. Mas eu vou ficar com essa daí, tipo, quem achar engraçado achou, quem achar trágico achou também, né? Eu não sou Deus para comandar o sentimento de quem tiver veio dessa história. Fernandes, conte pra gente alguma coisa interessante que você viveu com os caras, uma engraçada mesmo que você passou aí nos bastidores, no making off com a galera, pra gente saber aí, ter mais conhecimento aí dos bastidores aí do Cats Barnett. A Marcha para Jesus na Praça Castro Álvares, na Bahia, Salvador, 2017. Hermeto Pascoal estava tocando do outro lado da praia e o palco da marcha estava aqui, então no momento que a gente estava tocando, que eu estava no palco tocando, eu conseguia ver o show do Hermeto do outro lado da praia, né? Isso foi muito legal, eu falei, caramba, a gente tô compartilhando nesse universo, nesse momento, nesse tempo, a mesma praia, um momento musical, onde eu tô aqui tocando, me mandando uma energia pra galera e o Hermeto tá do outro lado da praia fazendo o show dele, né? Isso aí eu acho muito louco. E nesse mesmo dia, eu lembro que não estava programado, a nossa entrada ia ser Cristo Barrabás, né? E aí deu uns problemas de som lá na hora, na guitarra do Paulinho. E aí ficou o Moisés e o Marracho. Não lembro se é o Marracho agora ou se foi o Baal. O Moisés e o Baal tocando na abertura. Foi 10 minutos para consertar os problemas ali e tudo. E eu fiquei 10 minutos solando na praia, né, no show do Cats Barnett, né? Peguei ali, joguei toda a raiva boa, né? Apertei o pedal de distorção e, cara, segura aí enquanto a gente resolve esse problema técnico aqui. Beleza. Fiquei 10 minutos solando na praia Castro Álvares, solando e olhando pro show do Hermeto, né? Aquela galera da marcha assim, lá, aquele pontinho lá no fundo, lá eu sabia que era o palco do Hermeto. Foi algo muito legal, né? E eu solei pra caramba. E nesse mesmo dia o Paulinho Macuco quebrou a guitarra dele, né? Uma história engraçada também. Que a gente foi tocar na praia e aí tinha uns crentes, tipo, meu, de paletó ali, né? Uns paletó maior que eles, com umas bíblias parecendo tijolo embaixo do braço, nada contra. E os caras, sério, a gente fazendo graça lá, tocando, e os caras, sério, assim, não abriam o sorriso, não se mexiam, não dançavam, não batia palma.
E aí na hora do solo da invasão, o Paulinho Macoco vendo isso, ele pegou a guitarra dele e trau, pra escandalizar mesmo, ele quebrou a guitarra no palco, né? E foi engraçado, né? Porque quando eu vi aquilo eu só lembrei de dar band, né? Pra sonorizar o momento, né? E ter esse vídeo aí. Uma pergunta que não quer calar, Fernandes, é o seguinte: por que você tomou a decisão, não sei se foi você também, né, de sair da banda Cats Barneia, ou se realmente a galera chegou pra você e disse: meu irmão, você só vai até aqui, muito obrigado por tudo, pega tuas coisas e valeu. Eu era um cara, né, já dava aula de música de 2012 a 2017, e acho que a maior questão foi a questão da sazonalidade da banda, né? A banda não estava num tempo muito legal, eu também não estava num tempo muito legal, né? Então era por uma questão de sobrevivência ali, ou eu continuava por outro caminho, ou eu ficava na banda ali, por quanto tempo eu não sei, né? Então a sazonalidade foi algo que acabou falando mais alto. Eu já dava aula de música, e aí eu vi o caminho das aulas de música algo mais promissor para mim na época, algo mais certeiro, né? Algo que eu até trabalhava mais, né? Porque músico, cara, assim, você tem que preencher sua mente, porque você já não tem aquela coisa de hora, entra e sai, né? Então você tem que ser produtivo, produzir por você mesmo. Então você tem o caminho de ou ser produtivo ou de mente vazia, oficina do diabo. Então, por essa questão também que tinha que estar sempre disposto ali, né? Então, às vezes você ensaiava, ficava 3 meses sem show, mas sempre tinha que estar ensaiando, e equipamentos, e pedais, e tudo, e aí essa sazonalidade para mim não conveio, né? Nada contra a banda, mas até tenho muita gratidão, muito respeito pelo Cats Barneia, eu sou fã do Cats Barneia, mas para mim esse modus operandi aí não estava rolando. A banda estava independente na época, e eu sei que hoje, espero que hoje esteja tudo bem melhor para eles, porque eles merecem, né? Mas eu vi nas aulas algo melhor para mim, sabe? Os teus alunos, os teus produtos ali como videoaulas e lugares para poder trabalhar, escolas de música. O meu forte sempre foi dar aula em escola. Hoje eu sou professor particular, né? E sou professor da Igreja Nova Jerusalém, e tenho meus alunos particulares e toco aqui no Ministério de Louvor, e isso me enche, me satisfaz, né? Hoje eu toco guitarra, bateria, o que precisar, né? Ezequiel 47, se eu não me engano, Atalaia, né? O que precisar, estamos aí. Mas eu tenho com muita alegria essa história que Deus escreveu na minha vida. Eu passei pelo Cats Barneia, isso daí ninguém tira. Isso daí me dá muita satisfação, muita alegria. Fernandes, eu quero que você fale agora um pouco sobre os seus projetos atuais, né? O que é que você anda fazendo aí e tal, pra galera saber também, beleza? Eu tenho uma escola de música, que é a Escola de Música Nova Jerusalém, né? Que é a escola da igreja, onde todo o projeto foi eu aqui que idealizei, junto com as minhas lideranças, pastor Boaz, pastora Fernanda, né? E por muitos anos, né, eu dei aula sempre em escola de música, mais de 15 anos eu dou aula em escola de música, e hoje eu abri essa escola junto com a igreja em parceria, né? Então nós estamos dando aula para membros da igreja, para pessoas de fora, pessoas interessadas em diversos estilos musicais, aula prática, aula personalizada. Gosto muito de dar aula porque sempre refresca as informações para mim. Toco também no grupo de louvor, né, Ministério Nova Jerusalém. E também estou numa banda, né, onde nós estamos nos preparando aí para datas, que é a Jesus Shed. Então essa banda aí também do Fábio Kurtz, né, que veio do Reino Unido, ele está fechando datas aí, quem quiser conferir tem no Spotify os sons. E só que é uma banda que ainda a gente está ali no banho-maria, né? A gente está ensaiando, tem muita música gravada, tem CD, tem álbum, tem camiseta, tem boné, tem até licor, né? Mas a gente ainda não foi para campo, né? Logo menos a gente vai estar aí fazendo shows, que se você quiser, puder conferir, confere aí Jesus Shed, uma banda bem legal, onde eu sou guitarrista. Confere também Ministério Nova Jerusalém, você pode conferir até pela minha bio no Instagram. E a escola de música também, que nós estamos
agora começando aí, né? Se você quiser fazer aula comigo, é só entrar em contato e eu estou à disposição. E aí aqui eu consigo contar mais histórias para vocês sobre o Cates Barneia. Deleon Fernandes, muito obrigado aí por sua participação aqui no canal Templos e Ruínas, certo? Fica aberto aqui para quando você realmente for lançar aí os seus projetos. Está aberto aqui para você as portas. É só me chamar em inbox que a gente conversa direitinho e traz para cá, beleza? Fica à vontade para se despedir aí da galera. E você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por tua audiência. Se não é inscrito, já sabe, senta o dedo aqui no botão vermelhinho, deixa da tua resenha e vamos embora. Bom, mas agradeço demais, espero ter respondido aí as questões. Eu quero agradecer também pelas perguntas, ótimas perguntas, Hudson. Obrigado aí, cara, Deus abençoe você grandemente, que faça o seu canal estourar, né, viralizar nesse mundo, né, não só no Brasil. E obrigado aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, poder, né, explicar um pouquinho aí. Espero que tenha fotos, tenha vídeos, né? Não sei se vai tudo aí também, né? Se o Hudson vai editar, mas eu quero deixar minha gratidão aí, Hudson Urquiza. E também quero agradecer quem fez a ponte para eu poder estar aqui hoje, no canal do Hudson, que é o Adelson Moreira. Né? O Adelson Moreira foi um fã do Cates, que eu conheci justamente nesse show do Loucos por Jesus em BH, na Igreja Batista Getsemane. Ele estava lá. E desde aquela época até hoje eu nunca perdi o contato com ele, né? É legal que as pessoas que me conhecem até falam, pô, cara, você lembra de mim? Cara, claro que eu lembro, né? Claro que eu lembro, cara. Tipo, tomara que sai da esfera de banda, de artista e vira amigo mesmo, né, cara? Pô, a vida, né, vai passando e você vai, poxa, você tava lá comigo, né, Adelson? Você tava lá comigo no Loucos por Jesus, né? E foi uma coisa muito legal, marcou minha vida, acredito que marcou a sua também. Quero agradecer então quem fez a ponte entre eu e o Hudson, o Adelson Moreira. Deus abençoe. E Deus abençoe você também que está vendo essa entrevista, que está vendo esse talk, né? Espero aí que você tenha gostado das histórias. E se puder me seguir, né, no Instagram, DeleonGTR, eu sou Deleon. E é isso. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Hudson. E sucesso aí pro seu canal. Valeu!